Glória a Deus, graça e paz a todos. Eu quero dizer que é muito bom estar com pessoas que oraram por nós e Deus respondeu, né? É muito maravilhoso, é muito assim tremendo a gente experimentar, provar quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é benigno, o quanto Ele ouve a oração dos seus servos, o quanto Ele responde a oração dos seus servos. Isso é muito maravilhoso, isso é muito tremendo. E é uma alegria poder estar aqui ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 26, de 8 a 11. 1 Samuel 26, de 8 a 11, nós vamos ler uma pequena palavra sobre Davi. Depois você vai entender por que eu estou lendo essa palavra sobre Davi. Eu queria falar um pouquinho sobre lidar com a demora. É claro que quando eu ponho isso aqui, lidar com a demora, a gente pensa nessa situação que a gente está vivendo e que está demorando mais do que nós gostaríamos. Mas essa não é a única vez na nossa vida que a gente vai ter que lidar com demoras. Nós sempre temos que lidar com demoras. 1 Samuel 26, 8 a 11, aqui a NVI diz assim: Absai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Absai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de lidar com as demoras da vida. Essas demoras podem ser orações que nós fizemos e a resposta não chegou ainda. Pode ser situações que nós estamos vivendo, são situações aflitivas, reais, né? E que não termina, parece que não acaba nunca aquela aflição. A gente fica esperando mudar um dia, outro, uma semana, outro mês, outro, não muda, às vezes anos, não muda. Então essa demora nos aflige. Ou pode ser também até uma promessa, que é uma promessa de Deus sobre a sua vida, e você está guardando essa promessa há tanto tempo, essa promessa não se tornou ainda uma realidade para você. Então todas essas demoras da vida, às vezes elas nos afligem, a gente às vezes não sabe lidar com elas. Não foram poucas pessoas que reagiram mal diante de uma demora. E meu desejo é que Deus possa nos ensinar a lidar com essas demoras da vida. As sociedades antigas eram sociedades muito agrárias, né? Então a pessoa sabia que ela jogava a semente na terra e que não era amanhã que ela ia colher, nem depois da manhã, nem na semana que vem. Ela ia ter que esperar o tempo certo, a hora certa para colher aquilo que ela havia plantado. E nós vivemos numa sociedade hoje que é industrializada, tudo é pronto, tudo é de máquina, tudo é imediato. E às vezes a gente quer que Deus haja dessa maneira, mas Deus age no tempo. Deus age no tempo. Até Deus precisa de tempo para realizar na sua vida a obra dele. Ele vai realizar, ele está realizando, mas ele também vai precisar de tempo para realizar aquilo que ele vai realizar na sua vida. Às vezes as coisas demoram mais do que nós esperávamos que demorasse. Às vezes elas demoram mais do que nós gostaríamos que elas demorassem. Isso é real, isso vai acontecer, mas em tudo isso nós temos que aprender a andar com Deus, servir a Deus, também na demora, porque a demora pode ser uma provação muito grande para alguns, ela pode ser motivo de tanto de precipitação como de desânimo. Eu queria começar falando de Saul, aquele que foi ungido rei antes de Davi. Aquele que Deus havia levantado foi Deus mesmo, né? Deus derramou-lhe a sua unção sobre Saul, fez a sua promessa de reinado sobre Saul, mas infelizmente Saul perdeu o reino. E é um momento da vida de Saul ali em 1 Samuel 13, que é um momento em que mostra que ele não soube lidar com a demora. Ele precisava esperar a vinda de Samuel, que era o sacerdote. Samuel viria, faria o sacrifício,
daria a sua bênção, e depois de dar ali a sua bênção, é que eles iriam para a batalha. Só que o que aconteceu? Samuel demorou, por qualquer motivo daquela época. Samuel, ele demorou, e o tempo foi passando, e Saul ficando nervoso com aquela demora, né? De repente Saul percebeu que o povo mesmo, o próprio povo, estava começando a desanimar, né? O povo estava começando a se dispersar devido àquela demora de Samuel para chegar e fazer o sacrifício. Saul, ele não era sacerdote. Saul, não cabia a ele oferecer aquele sacrifício. Não era ele não tinha poder para dar aquela bênção da batalha. Ele não tinha esse poder para dar aquela bênção da batalha. Mas ele olhando agora o povo dispersando, e ele de repente ficou ali preocupado. O que ele faz? Ele vai lá e simplesmente faz o sacrifício, né? E dá a bênção. Quando ele faz o sacrifício da bênção, é o momento que Samuel chega, né? Aquele momento que Samuel chega, e quando Samuel chega e vê aquela cena, ele compreende tudo. Saul não foi capaz de esperar a hora, e agiu precipitadamente, fazendo aquilo que ele sabia que não competia a ele fazer. Eu sei que há pessoas que elas são práticas, né? Elas querem a solução das coisas, elas querem resolver as coisas, né? Mas esse resolver as coisas, muitas vezes, são simplesmente precipitações, porque é uma maneira certa e uma hora certa que pertence a Deus. É Ele que sabe o momento e o jeito de fazer as coisas. E a verdade é que Saul, quando chega nesse momento, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de confiar que o Senhor tinha o controle da situação, porque essa é uma realidade, o controle não está nas minhas mãos, o controle não está nas suas mãos, a sua vida é de Deus. Desde aquele dia em que você entregou sua vida para Cristo, naquele dia você estava dizendo: a minha vida pertence a Deus. Isso significa que todos os teus tempos pertencem a Deus, que todas as tuas decisões pertencem a Deus, e que muitas vezes agir é um sinal de que eu não estou confiando que é o Senhor quem vai agir. Eu não estou confiando que Ele sabe a hora melhor do que eu, e Ele determinou o modo melhor do que eu. Quando eu quero passar à frente de Deus, quando eu não tenho paciência para esperar a hora certa, para esperar o momento certo, e aí eu me precipito. Uma coisa a gente tem que pensar: ter possibilidades de fazer certas coisas não significa ter a permissão de Deus para fazê-las. Claro que eu tenho a minha inteligência, a minha capacidade, claro que eu tenho as minhas habilidades, claro que às vezes é só uma questão de ir lá e fazer, mas o fato de eu ter essas possibilidades não significa que eu tenho a autorização de Deus. E aí onde nós aprendemos que Ele é o Senhor, Ele reina, Ele é o Senhor. Então se não é a hora que Ele determinou, se não é o jeito que Ele determinou, mesmo que eu tenha todas as possibilidades do mundo, mesmo que eu tenha todos os recursos para fazer aquilo, precipitar-se, deixar de esperar a hora certa, o jeito certo de Deus, pode ter consequências muito, muito fortes. A nossa precipitação jamais terá a bênção de Deus. A precipitação de Abraão não teve a bênção de Deus. A precipitação de Saul não teve a bênção de Deus. Então nós precisamos ter isso em nosso coração. Nós precisamos ter isso em nossa mente, que por mais que nós sejamos habilitados e capacitados, mas está lá, a porta está aberta, eu posso entrar, o caminho está lá, eu posso ir. Mas a pergunta é: Senhor, eu posso? Senhor, é agora? Senhor, é desse jeito? Senhor, é dessa forma? Saul não agiu movido por Deus. Ele não agiu movido por Deus, ele agiu movido pelo medo. Opa, o povo vai dispersar e nós não vamos conseguir ganhar a guerra. Ele agiu movido pela falta de confiança. Se o povo se dispersar, nós vamos perder essa guerra. Ele não tinha aquela confiança: eu vou ganhar a guerra porque o Senhor está comigo. Não são as circunstâncias
que determinam a nossa vitória. É o Deus Todo-Poderoso que é Senhor de todas as circunstâncias. É Ele, né? É Ele. Às vezes Deus ele dá a vitória contra todas as probabilidades. E às vezes vem a derrota com todas as probabilidades, com todas as circunstâncias que aparentemente estão a favor. Por quê? Porque a nossa vida depende do Senhor, os nossos caminhos dependem do Senhor. Não se precipitar durante as demoras da vida é uma maneira de nós mostrarmos que nós sabemos que a nossa vida, todas as circunstâncias dela, dependem total e unicamente do Senhor. Nós somos servos dele, Eu já vi muita gente inclusive falando mal de Davi, dizendo assim que Davi cometeu pecados piores do que Saul. Até pode ser, mas os corações eram diferentes. É curioso nesse momento, porque depois que Samuel vem e o rejeita e fala que Deus o rejeitou, ele ainda fica tentando ajeitar a situação, mas o coração dele não era um coração que sabia esperar e aguardar no Senhor. Era uma questão, não é só questão daquilo que nós podemos ver externamente. Deus olha o profundo coração, e ele viu que Saul era alguém que não sabia esperar, não sabia aguardar. Não estou dizendo que a gente deve ser inativo, ou que a gente não deve fazer o que deve fazer. O que nós devemos fazer, vamos fazer. Mas a questão aqui é que Saul sabia muito bem que não competia a ele fazer aquele sacrifício. Ele tinha bem claro na mente dele que aquilo era um papel de outra pessoa, que aquele era o papel de Samuel. Quando ele tomou aquela atitude, ele sabia que ele estava se precipitando, ele sabia que ele estava indo onde ele não deveria ir, fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Nós podemos às vezes nos precipitar por ignorância, por desconhecimento, mas esse não era o caso. Esse não era o caso de Saul. Saul sabia exatamente, muito bem, que ele tinha que esperar Samuel chegar, fazer o sacrifício e dar a bênção, mas ele passou por cima de tudo isso, e isso não teve a bênção de Deus. Que Deus nos ajude a nós não sermos vencidos por essas demoras da vida. Tem coisa que vai demorar mesmo, tem coisa que ainda não chegou a hora. Se não é hora, se não é momento ainda, aguarde, espere, peça a Deus a longanimidade. Essa palavra a gente não usa muito, né? A palavra antiga, alguns às vezes traduz paciência, mas é um ânimo longo. Deus nos dê ânimo longo para guardar o momento dele. Deus nos dê um ânimo longo para guardar a hora dele, não nos precipitarmos e ficarmos onde nós tivermos que ficar e esperarmos o que nós tivermos que esperar. Que Deus produza isso no nosso coração. É isso que Deus deseja, que a demora não nos faça ir para a precipitação. Mas eu quero falar uma outra coisa. Eu queria falar das 10 virgens, que está ali em Mateus 25, né? Mateus 25, 5 fala uma coisa assim muito interessante para nós pensarmos. Diz assim, que tardando o noivo, todas dormiram. O noivo demorou, todas dormiram. A grande questão aqui é que as que dormiram não foram só aquelas que tinham pouco azeite. Aquelas que tinham muito azeite, que foram chamadas de sábias, né? Elas dormiram também mediante a demora do noivo, né? Elas dormiram também mediante a demora do noivo, tanto uma como a outra. Nós sabemos que a parábola vai falar das virgens sábias e das virgens tolas. Então havia uma diferença entre elas em algumas atitudes, mas o fato é que todas elas, as 10, demorando o noivo, elas simplesmente dormiram. E aí nós precisamos pensar que uma das coisas que podem acontecer é que a demora nos leve a essa letargia, a esse sono, a esse dormir, a esse desânimo, a esse deixar vencer pelo desânimo. Veja bem aqui, e eu acho que isso é muito importante, nós pensarmos que essa letargia, esse sono, esse desânimo que veio sobre todas. Isso tem que trazer no nosso coração um certo temor, que não importa que tipo de crente, às vezes nós podemos ser crentes cheios do Espírito Santo, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram, pessoas que realmente amam a Deus e servem a Deus de coração, mas
nós também podemos ser vencidos pela demora. A demora de uma promessa, a demora de uma mudança de uma situação, a demora de uma resposta de oração que não chega, pode nos trazer um desânimo muito grande. E nos levar a uma atitude de sono, uma atitude de descuido, a uma atitude de afastamento e esfriamento. Quanta gente esfriou, porque a resposta não chegou, porque a situação ficou ali difícil. Quanta gente. Nós precisamos estar acordados quando o noivo chegar. Nós precisamos estar despertos quando a bênção chegar, quando a situação vier. Deus precisa nos encontrar firmes e fortes. Não tem como eu não lembrar aqui, é um grande testemunho, né, acho que histórico, de um pastor romeno, que ele passou 13 anos em cadeias comunistas, sendo torturado. Claro que a tortura não era todo dia, mas só o fato de você estar numa cadeia 13 anos, às vezes seria tempo suficiente para abandonar a fé, mas ele permaneceu ali com o seu coração aceso naquela situação, com a sua vida acesa no seu coração. E eu lembro assim, um dos livros que eu li, ele me tocou muito, que um dia, quando ele menos esperava, veio uma notícia: todos os padres e pastores serão soltos, né? E aquilo até assustou, todos eles ficaram assustados. Mas por quê? Porque o secretário do partido mandou soltar todos os padres e pastores, e eles foram soltos. E mais tarde ele ficou sabendo o que havia acontecido. O presidente do partido, né, era comunista, ateu, mas ele tinha uma empregada que era crente, uma moça simples que era crente, e essa mulher pregou para ele. E ele se converteu, mandou soltar todos os padres e pastores. Ou seja, Deus estava trabalhando. E quando a resposta de Deus veio, quando a bênção de Deus chegou ali, aquele pastor estava com a chama do seu coração acesa, estava com o seu coração acordado. Ele não foi vencido pela demora 13 anos. 13 anos foi a demora ali. Foi 13 anos mais ou menos que José tem que esperar lá na cadeia. Então você pensar um pouco, não importa quanto tempo demore, não se deixe vencer pelo desânimo. Quanto tempo você está disposto a esperar? Porque às vezes quando começa, né, as coisas quando começam, não, tá bom, o começo ali está todo mundo animado, né? A pessoa está pensando que a vitória vai chegar a semana que vem, ou mês que vem, né? E se ela chega, glória a Deus, pode chegar antes do que eu estou esperando, né? Aquilo que, a mudança da circunstância, a salvação da minha família, a libertação do meu filho, a transformação do meu marido, a resposta da minha oração, pode vir antes do que eu estou esperando, pode chegar. Às vezes eu posso até, minha fé ser pequena, e de repente eu vejo Deus fazer ali a obra. Mas a pergunta é, e se demorar? Essas 10 virgens, essas 10 moças aqui, é provável que no começo elas estavam ali, daqui a pouco o noivo chega, elas estavam animadas, mas a demora foi levando elas ao sono, deixando elas cansado. Qualquer pessoa, qualquer ser humano sobre a terra, qualquer ser humano, por mais temente a Deus que seja, por mais cheio do Espírito que esteja, terá que enfrentar essa possível demora para certas circunstâncias da sua vida. E a grande questão é como você vai reagir a estas coisas, como é que você vai agir a estas coisas. O desânimo é comum na demora. Eu estou me sentindo desanimado porque tal coisa está demorando. Isso é normal, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí onde eu quero dizer para você que nós temos a necessidade de um renovo contínuo. Nós temos necessidade de uma exortação contínua. Nós precisamos sempre estar orando para que Deus reacenda a sua chama na nossa vida. Você lembra quando Paulo escreve ali a sua segunda epístola a Timóteo? Ele escreve ali para Timóteo: Timóteo, eu te exorto que você torne a despertar o dom de Deus que há em ti. O que ele estava falando ali, eu te exorto para que você torne a reacender o dom de Deus que está na sua vida. Esse Timóteo é aquele que ele tinha escrito lá em Filipenses, dizendo que ele não tinha ninguém igual a Timóteo, Timóteo era alguém que cuidava das coisas de Cristo mais do que das suas. Ele era alguém que só elogiou Timóteo ali. E quando
quando ele está escrevendo essa carta, muitos anos depois, Timóteo vem na prisão de Paulo, talvez pensou, ele vai sair logo, não vai sair logo, e agora Paulo está demorando para sair, e ali ele nem saiu daquela prisão, ele morreu, e ele sabe de que isso podia trazer a Timóteo esse desânimo, a circunstância da vida traz desânimo, e aí a palavra dele é: torna a reacender o dom de Deus que há em você. E eu quero dizer essa noite que todos os dias, eu estou falando todos os dias, porque todos os dias nós corremos o risco de sentir o desânimo, mas que hoje o Senhor reacenda o ânimo dele na sua vida, a chama dele na sua vida, a confiança dele, que ele reacenda. Nós precisamos isso todos os dias, não só uma vez, e quanto maior for o tempo, né? Nós precisamos que Deus venha e fale e nos renove. Nós sempre pensamos que nós somos homens de carne e osso, nós desanimamos mesmo. A gente lê a história de José e a gente viu que ele sai da cadeia, ele está confiante no Senhor, mas com certeza teve dias que para José foi difícil. Teve dias que para José não foi fácil suportar ser alguém que estava aguardando promessas tão grandes de Deus e está na masmorra do Egito. Não pense você que algumas vezes ele não chorou sozinho na cela dele porque a coisa estava demorando. Mas eu também tenho certeza que muitas vezes José orou, José procurou lembrar as promessas de Deus, José procurou lembrar do Deus dos seus pais, da fidelidade dele, do que ele havia feito. Ele conhecia a história de Abraão, ele conhecia a história de Jacó, que Deus prometeu e apesar das demoras Deus realizou. Então ele buscou pensar em coisas que viessem a reanimá-lo. Ele procurou orar para que o ânimo viesse sobre a vida dele. E quando ele saiu daquela cadeia, ele tinha toda a graça de Deus e confiança em Deus para dar seu testemunho diante de Faraó. Se você dormiu, acorde, tá? Se você apagou, reacenda. Mas eu queria lembrar aqui uma história até do que essa demora faz, né? Eu conheci uma vez um rapaz, ele era um rapaz de cadeira de roda, mas era um rapaz muito ativo, um rapaz tinha criado organizações a favor de paraplégicos, né? E desde que eu conheci aquele rapaz, foi até um irmão que me apresentou, eu fiquei orando por ele. E passou-se 9 anos, né? Passou-se 9 anos. Um dia, depois de 9 anos, ele me ligou e falou: eu queria falar com você, queria que você viesse aqui. Eu fui na casa dele e a esposa dele tinha abandonado ele. E aí naquela ocasião eu aproveitei aquele momento e ele estava com o coração bem aberto. Ele me chamou porque ele queria ouvir falar de Deus. Eu preguei para ele e aquele dia ele aceitou Jesus chorando, ele entregou a vida dele para Jesus. E aí eu fui para a casa da esposa, fui para a casa dos pais da esposa dele para tentar trazer a esposa dele de volta. E ela me contou a história que ela estava numa igreja, ela ficou 3 ou 4 anos ali naquela igreja orando para que ele se convertesse. Mas ele era um homem do coração muito duro e ele maltratava, até que chegou uma hora ele maltratando, porque ela estava na igreja, ela mesma acabou e largou dele. E largou da igreja, largou de tudo, e nesse momento ela não quis reconciliar com ele. E aí eu fiquei pensando que ela orou 3, 4 anos por ele, para que ele se convertesse, para que ele mudasse. Quando a bênção veio, ela já tinha perdido a sua fé, já tinha perdido sua confiança em Deus, já tinha perdido todo o propósito. E aí eu quero dizer, não deixe que isso aconteça com você. Deixe que Deus renove você todos os dias da sua vida. Que Deus possa renovar você todos os dias da sua vida. Nós não sabemos quando vai chegar o tempo, né? Mas não importa quanto tempo vai demorar. O que importa é que quando esse tempo chegar, Deus encontre você com seu coração aceso. Bem-aventurado aquele servo, quando seu Senhor chegar, vai encontrar ele servindo, vai encontrar ele alegre. E aí é onde eu quero chegar nesse momento de Davi, nessa hora de Davi, porque Davi, entre a promessa do reino que Deus deu para ele, entre aquele dia em que Deus chama Davi e derrama a unção de rei sobre ele, até o dia em que efetivamente ele se torna rei sobre Israel, passou-se um tempo. E no meio desse tempo, coisas muito boas aconteceram na vida de Saul.
na vida de Davi. Davi derrotou Golias, Davi foi aclamado por multidões, Davi casou com a filha do rei, Davi morou na casa do rei, Davi comia na mesa do rei, Davi se tornou um grande amigo do filho do rei. Tudo assim ficou maravilhoso na vida de Davi. Mas chegou um momento em que esse quadro mudou, e que o coração do rei se voltou contra Davi, e ele teve que fugir, porque o rei tinha prometido matar. E Davi foi morar no deserto, foi morar dentro de cavernas. Davi foi viver com homens assim, endividados e amargurados de espírito por muito tempo. Por muito tempo ele esteve nessa situação. E além de estar morando nessas circunstâncias, ainda o rei juntou um exército para ir atrás dele e matá-lo, para matar. E o tempo foi passando, e Davi passou momentos muito difíceis ali mesmo, momentos angustiantes. E aí tem 2 momentos na vida de Davi que você vê o que é uma pessoa saber esperar, de uma pessoa não ser vencido pela demora, né? A gente não sabe quanto tempo demorou esse período, mas foi um período de meses, em que um homem que era um guerreiro aclamado vai se tornar um fugitivo. Alguém que morava num palácio vai morar numa caverna. E aí uma ocasião dessa que ele está lá na caverna, chega Saul, e Saul vai ali aliviar o ventre, né? É o que narra a Bíblia. E agora imagina assim, Saul ali aliviando o ventre e Davi na caverna. Os amigos falam, foi Deus, Davi, seus problemas estão todos resolvidos, basta que você mate aí, põe a sua espada sobre o rei e pronto, os seus problemas estão resolvidos. E isso era verdade. Se você for pensar nas coisas humanamente, estaria resolvido. Aquele período de sofrimento, de fuga, de situação ruim, era fácil. Mas só que aquilo implicava em matar aquele que ele sabia que era ungido do Senhor, que Deus havia colocado como rei. Alguém que de alguma forma havia abençoado a sua vida e tirado ele de trás ali das ovelhas e trazido para o palácio. E agora ele está ali. Então Davi ele se recusa, ele fala, não vou fazer isso, não vou tocar no ungido do Senhor. Deus toque nele, mas eu não. E aí Saul vai embora. Imagino que os amigos de Davi devem ter falado, mas como você é bobo, rapaz, você mesmo já podia ter resolvido esse problema, as coisas já podiam ter sido solucionadas. E Davi ficou firme naquilo que ele decidiu. Mas ali alguns dias, novamente a mesma coisa, eles estão dormindo e está todo mundo dormindo. Davi chega ali pertinho do rei Saul, bastava ele matar. Aliás, o amigo dele falou assim, não precisa nem se matar, deixa que um golpe só eu já resolvo o seu problema, Davi. Davi fala, não, de jeito nenhum, que o Senhor faz. Algum momento ele vai cair, algum momento a coisa vai acontecer, mas eu não farei isso. Eu vou esperar o momento de Deus, a hora de Deus. E não pense você que Davi não estava sofrendo, Davi não estava agoniando, Davi não estava passando privações que talvez ele nunca tenha passado na vida dele. Ele estava, mas ele sabia que não era ele que ia fazer acontecer, mas Deus ia fazer acontecer. Deus ia realizar no jeito de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus. Davi sabia muito bem que era assim que as coisas iam acontecer. Ele tinha paciência para esperar a ação divina. Deixa eu dizer, Deus está agindo sobre a sua vida. Mesmo que a sua ação seja invisível, mesmo que a sua ação não seja na velocidade, do jeito que você acha que deve ser, Deus está agindo na sua vida e as coisas vão acontecer do jeito de Deus. Mas aí eu quero que você, não pense você que essa demora não é um vazio. Essa demora não é uma inatividade divina. Essa demora não é nem inútil, porque esse tempo de Davi no deserto, esse tempo de Davi fugindo, esse tempo de Davi demorando para que as promessas de Deus chegassem na vida dele, foi quando ele escreveu os salmos mais bonitos, porque foi quando ele teve a oportunidade de aprofundar o relacionamento dele com Deus, quando ele teve o tempo para experimentar Deus agindo sobre a vida dele. E ele soube esperar, e a hora certa chegou. Davi foi o homem que soube esperar na demora. Eu lembrei de um hino que diz assim, que a sua hora é perfeita, que a sua maneira é a mais linda. Pode ter certeza, a sua hora é perfeita,
a sua maneira é a mais linda. Se é algo que nós precisamos aprender, está uma demora aí na sua vida, tem uma coisa que está demorando, está te incomodando, o que você vai aprender, como você vai viver nesse tempo, o que você vai extrair? Que você não se precipite, que você não durma, mas que você possa aprender a aprofundar o seu relacionamento com Deus na demora. E aí, só para terminar aqui, vença o desafio da demora. Tem muitos desafios na nossa vida como crente, mas vença o desafio da demora. Não deixa essa demora vencer você. Você sempre foi um crente animado, firme. Eu sei que às vezes até você sente saudade, todos nós sentimos saudade, estar na casa de Deus, adorando, e às vezes isso nos traz uma sensação ruim, mas não deixe que essa demora vença você. Logo tudo vai passar, mas que mesmo nessa demora Deus possa encontrar você animado. Freie a sua precipitação. Você tem capacidade, você tem ânimo, você tem vontade de fazer algo, mas o Senhor, é isso que Ele quer? Não tome o lugar do Senhor, não haja no lugar dele. Veja o que Ele quer que você faça e obedeça. Não deixe que a erva daninha do desânimo crie raízes profundas na sua vida. Não deixe, não pare de orar, não pare de ler a palavra, não pare de buscar Deus, não pare, nada disso. Não permita como aquelas noivas lá, que a demora, mesmo das melhores, demora fez com que elas dormissem. Acorde, desperte, reacenda o dom de Deus que existe na sua vida. Quando o salmista escreveu assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele escreveu isso, e isso aqui é uma coisa muito bonita quando a gente lê os Salmos. São pessoas com experiências reais com Deus, e essas experiências que essas pessoas tiveram, elas são experiências que elas, inspiradas pelo Espírito Santo, vão compartilhar conosco ali no livro de Salmos. São experiências maravilhosas. E esse salmista, o que ele experimentou? Algum momento muito ruim na vida dele, que ele falou que era um charco de lodo que ele estava, né? Ele falou: e Deus tirou os meus pés, tirou-me no charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Ele experimentou aquilo, é como se ele estivesse dizendo assim: valeu a pena esperar com paciência no Senhor. E o Senhor fala para você hoje: vale a pena você esperar com paciência no Senhor, vale a pena quando aquela hora chegar. O Senhor está olhando para você, você está lá esperando aquilo que Ele tem para você. Você está pronto ali, porque você soube esperar com paciência no Senhor. E aí eu quero repetir para você: Deus está agindo na demora. A demora é apenas o meu lado que eu estou vendo. Eu não estou vendo o meu Deus invisível operando, mas Deus está agindo nessa demora. Não está parado, não. Deus não para. Deus é um Deus em movimento. Pode ter certeza que Ele está agindo por você. Você pensa que nessa demora Deus não está fazendo nada, mas nessa demora Deus está fazendo tudo. Nessa demora Ele está fazendo tudo o que é necessário para mudar a circunstância, para responder à oração, para de fato cumprir as promessas. Vamos lembrar de Daniel, né? 21 dias quebrantado, orando, chorando. Depois de 21 dias chega o anjo e fala: desde o primeiro dia você foi ouvido. Tem oração que você fez que você nem lembra, mas Deus ouviu. E a resposta foi enviada. Mas ao tempo, ao momento de gestação, de preparação, e é nesse momento que Deus está ali agindo e operando. Que o Senhor nos dê graça para nós aprendermos a agir, nós aprendemos a atuar nesse tempo de demora. Quanto é esse tempo de demora? Aí não pertence a mim e nem a você, mas ao Senhor. O que pertence a mim e a você é pedir: Senhor, me dá paciência para aguardar nesse tempo de espera. Me dá graça para esperar nesse tempo de espera e para manter a chama do meu coração, o meu amor a Deus aceso nesse tempo de espera. Queria que você baixasse sua cabeça agora. E eu sei que você é uma pessoa que está esperando do Senhor coisas muito preciosas. E saiba, Deus não está parado, Deus não está inativo, Deus está se movendo nesse tempo que nem eu e nem você compreendemos. Senhor,
eu clamo a Ti agora neste momento e Te louvo, Pai, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és especial e és tremendo. Eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha trazer para o Teu Filho a Tua graça, Senhor, e que o coração dele tenha um coração longânimo, ele tenha paciência, Senhor, para não agir no tempo que não é dele, para não se precipitar e fazer aquilo que não lhe compete fazer. Ó Deus, eu sei que algumas pessoas, é do temperamento dela, da maneira dela, Senhor, ela quer solucionar, às vezes ela quer converter pessoas à força, ela quer às vezes que uma pessoa mude a força, ela quer ir lá e mudar o coração da pessoa, mas o Senhor fala, não é por força, e nem é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, sou eu que vou fazer, sou eu que estou fazendo. Ó Deus, que o Senhor ponha nesse coração, Senhor, uma confiança. Às vezes as pessoas se precipitam porque elas acham que tudo vai ruir, desmoronar se ela não fizer. Mas, ó Deus, todas as coisas são sustentadas pela palavra do Teu poder e não por nós. Todas as coisas são sustentadas pela Tua mão poderosa. É a Tua mão poderosa que sustenta o universo, Senhor. Eu sei que às vezes tem coisas que somos nós temos que ir lá e fazer. Mas, Senhor, quando nós sabemos que não é dessa forma, que não é desse jeito, que nós possamos frear, Pai, nos ajuda, dá paciência ao Teu servo, ainda um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará, diz Tua palavra, Senhor. Ó Deus, não nos deixa dormir, as circunstâncias, nós gostaríamos que as circunstâncias já tivessem mudado, nós gostaríamos, Senhor, que as coisas já fossem de outro modo. Dói, Senhor, essa espera dói, ela às vezes é angustiante, Senhor, essa prisão dói, ó Pai, mas nós oramos nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos dê graça para esperar, não só esperar para dormir, esperar para esfriar, para desanimar, mas esperar com a chama ardendo no nosso coração, que o nosso amor, Senhor, ó Deus, que o nosso primeiro amor não esfrie, mas que o nosso primeiro amor se incendeie, ó Pai, que o nosso ânimo, Senhor, não vá minga, mas que seja renovado cada dia por Tua misericórdia e bênção, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lama, do lodo horrível, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico em minha boca. Muitos ouvirão e confiarão no nome do Senhor. Pai, faz a Tua obra, eu Te agradeço, Te glorifico em nome de Jesus, amém.